Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje nós teremos a nossa lição de Escola Bíblica Dominical, a lição de número 3. Hoje, como a maioria sabem, teríamos, no caso, o culto de ensino com o nosso pastor Robério. Mas devido ao culto de ceia, que foi no domingo, foi então adiado, prorrogado, mudado essa aula para o dia de hoje, para a noite de hoje, tá certo? Então, eu quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo nesta noite e desejar a você boas-vindas à nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Temos alegria de estarmos na noite de hoje preparada por Deus para aprender um pouco mais a respeito da palavra do Senhor. Eu quero desde já justificar a ausência do nosso pastor Robério. Pastor Robério está tendo, uma reunião com a diretoria, portanto, na sede, portanto, ele não poderá estar aqui conosco. Por essa razão que ele não estará aqui. Muito bem, eu quero deixar os meus amigos, meus irmãos, cumprimentar a todos. Fique à vontade, começando pelo Rogério. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, tanto os presentes quanto os que estão nos assistindo pela internet, dizer que é uma honra e que tudo que a gente faz para Deus é maravilhoso. Então a gente está aqui falando sobre o Senhor, sobre os seus feitos, e são grandes feitos, assim como também é na nossa vida. Então é um prazer sem par estar aqui falando da palavra de Deus. Saúde os irmãos também com a paz do Senhor. É uma grande honra estar com vocês aqui também, para poder aprender juntos aqui, a palavra do Senhor. Amém? Amém. Muito bem. Então é isso aí, irmãos. Os irmãos que estão aqui presentes poderão participar também. Estamos fazendo uma transmissão ao vivo, mas os irmãos têm total liberdade de se manifestar, tirar suas dúvidas. É claro que hoje nós temos um tempo bem reduzido mesmo. Infelizmente, nós até tínhamos comentado, é uma pena um assunto como esse de hoje, o tempo ele ser reduzido, tá? Mas é assim mesmo, nós vivemos de acordo com o tempo. E há tempo para tudo nessa vida. E o tempo, no momento agora, é de estudarmos a palavra do Senhor, nesse tema que fala o seguinte: diante do caos iminente, Deus nos concede o escape. Esse é o tema da lição de hoje. Eu sei que a maioria não tem a sua revista em mãos, até por conta aí do isolamento, por conta de não termos as aulas presenciais. A grande maioria não quis pegar a revista, não foi tão necessário estarem com as suas revistas, portanto o número de revistas, quando fizemos o pedido, foi reduzido muito, tá? Essa é a razão de vocês, os irmãos aí, não terem as suas revistas. Mas o texto que nós iremos estudar está em Êxodo, o capítulo 14. Você de casa, você aqui que está conosco na igreja, você pode estar com a sua Bíblia aberta no livro de Êxodo, capítulo 14. Antes, porém, nós vamos estar fazendo uma oração para darmos início a esta aula de hoje. Ok? Oremos, portanto, a Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, meu Senhor, e queremos te agradecer pela tua infinita graça e bondade. Obrigado, meu Deus, por este momento agora. Agora pedimos a tua bênção sobre a vida de todos que aqui estão, tirando todo embaraço, todo impedimento. Seja glorificado hoje e sempre, meu Senhor. Nos ajuda na compreensão do texto explanado, estudado nesta noite que será. Deus nos ajude em o nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Êxodo 14, nós vamos estar lendo
apenas alguns versículos, o 22, 23, o 24 e também o 26, tá certo? Você pode estar acompanhando aí. Antes disso, eu quero ler o texto áureo que está também em Êxodo, o capítulo de número 7 e o versículo de número 2, que diz assim: tu falarás o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. A verdade aplicada diz assim: o Senhor Deus é poderoso para levar adiante os propósitos para com o seu povo. Objetivos da lição de hoje: primeiro, nós vamos mostrar o cuidado de Deus na crise. Depois, ressaltar que Deus vê o nosso sofrimento. E por último, esclarecer que Deus tem a sua hora de agir. Portanto, eu e você, querido irmão, que estamos nesta noite estudando isso, saibamos, portanto, que o Senhor tem a hora de agir. O tempo é dele, a hora é dele, tá certo? A ação é dele. O texto que eu anunciei de Êxodo 14, a partir do versículo 22, e também o 23, 24 e o 26, começando pelo 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios. 26. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Muito bem, esses são apenas alguns versos, irmãos, para ilustrar, para dar base total à compreensão que nós teremos desta lição que será abordada a partir de agora, tá certo? Você vai aprender conosco a respeito que, diante do caos iminente, Deus nos concede o escape. Disso nós temos que ter a certeza, porque o Senhor é o único que mostra o caminho para todos nós. Ele vê além da curva. Disso nós temos que ter certeza, certo? Muito bem, nós temos aqui então leituras que são sugeridas para que complementem o entendimento e a compreensão da lição que será abordada. Você, é claro, que não tem a lição, não pode acompanhar a sua revista, mas temos aí algumas referências. A introdução, ela diz assim, eu não sei, não tem hoje aí não, né? Os irmãos, não tem não, tá? A introdução diz assim: Deus havia feito uma promessa aos filhos de Israel, com mão forte tirou o seu povo do Egito, cumprindo assim suas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, de que lhes daria uma terra que emanaria leite e mel. Eu quero estar lendo, antes de os nossos irmãos, amigos, comentarem junto conosco, eu quero ler aqui um versículo do capítulo 13 do texto do livro anunciado, que é Êxodo. O verso 3 do capítulo 13 diz assim: E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Muito bem, então aqui está o lembrete de Deus através de Moisés para com a nação querida, escolhida, que era e é a nação de Israel. Muito bem, então esta é, irmãos, a bondade de Deus para com o seu povo. E isto estendeu até nós,
começando pela nação eleita e estendendo. Nós, por adoção de filhos, através da pessoa de Jesus Cristo, fomos alcançados pela promessa de Deus, oriunda lá atrás, mas alcançada por nós na pessoa bendita de Jesus Cristo. Tá certo? Eu quero deixar os nossos irmãos aqui à vontade. Se quiserem comentar um pouco essa introdução, eu deixarei vocês à vontade aí, e eu passo essa oportunidade para vocês, para partirmos para o tópico 1. Toda a palavra do Senhor, ela é maravilhosa em si. Não é necessário que nós acrescentamos nada, porque a palavra toda foi dita já. Basta que a gente estude ela, que a gente esteja perante ela todos os dias da nossa vida, para saber que Deus é maravilhoso em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Deus fez uma promessa inicial a Abraão, que se estendeu ao seu filho, que chegou à nação de Israel, e que passou por vários momentos durante a história. Talvez momentos que até algumas pessoas acharam o contrário e diziam: não vai acontecer aquilo que foi prometido, porque todo o contexto está tomando direções erradas. Mas o fato é que Deus, não tendo por quem jurar, Ele jurou pelo próprio nome. Quando Ele jura pelo próprio nome, eu tenho certeza que a promessa dele vai se cumprir. Essa é o que a introdução nos diz, de que a promessa de Deus, ela vai ser cumprida, independente de todas as correntes que a vida, ou devaneios que a vida leva. Ela vai ser cumprida. É interessante também ver todo o contexto histórico, né, dessa introdução, de que o povo de Israel estava há tantos anos, né, naquela situação de escravidão. O faraó foi outro, né? Era alguém desconhecido. Então, imagina um povo sem esperança nenhuma, né? Um povo sem saber para onde olhar. Estavam ali sendo escravos, maltratados, e eles não tinham para onde olhar, né? Eles realmente acreditavam que foram esquecidos por Deus, mas vamos ver no decorrer da lição que Deus, ele pensa em todos os detalhes, em todos os momentos. Muito bem. É isso aí, irmãos. Diante desses comentários aqui, com base no texto da Bíblia e nas informações bíblicas, que já seria, como você falou, o suficiente para termos aí essa informação de uma vez por todas, bastando em nosso entendimento, mas mesmo assim, nós sabemos que o Senhor, Ele conduziu o seu povo querido direito, de um modo a deixar o povo vencedor, tá? Nós sabemos que há momentos na nossa caminhada evangélica que, como você falou, que parece que não há mais esperança, parece que estamos sozinhos no mundo, sem Deus, sem ajuda, sem ninguém, sem salvação, né? Mas o acordo de Deus é eterno, a aliança dele é eterna, diz a Bíblia, tá certo? Então Deus preza pela sua palavra. O tópico primeiro, irmãos, a hora voa, né? Infelizmente a gente somos barrados nos comentários, né? O cuidado de Deus na crise. O cuidado de Deus na crise. Moisés era um hebreu que, pela graça divina, foi criado no palácio egípcio. Tal fato contribuiu na preparação para... me perdi aqui, calma aí. Para o cumprimento da missão, eu olhei para o Vandilson e me perdi. Que você está bonito hoje, Vandilson. Tal fato contribuiu na preparação para o cumprimento da missão dada por Deus: libertar o povo de Israel da escravidão no Egito e liderá-lo até a terra prometida. Nós sabemos que Deus utilizou-se de um ser humano, uma pessoa, um líder, um homem de Deus chamado Moisés, o grande líder, né? O grande libertador do povo de Israel.
Deus chama Moisés, Moisés recebe, tem um chamamento, e o anjo do Senhor lhe apareceu no meio de uma sarça, né? E faz um chamamento a Moisés, chama ele, Moisés teme, Moisés fica com medo, temeroso, mas o Senhor, ele, quando chama, não adianta, né? Moisés ficou encarregado de libertar o povo da escravidão egípcia e de todos os horrores que estavam sofrendo no Egito. Moisés precisou atender o chamamento do Senhor, ouvindo a voz de Deus e render-se ao seu chamado. É bom sabermos, irmãos, que Deus, ele utiliza desta instrumentalidade humana, que pode ser eu e você, tá certo? Não é verdade? Então, estejamos, portanto, debaixo da vontade de Deus, do querer de Deus, ouvidos sensíveis à voz de Deus, para que a missão e o ordenado de Deus se concretize. Do contrário, a obra sofre, mas o preço quem paga somos nós. Tá certo, Rogério? Não é verdade? É verdade. E é importante aqui, a gente frisar que, aquém de todo o paganismo de que existia no Egito, o Egito era uma potência. O Egito tinha suas ciências, o Egito tinha suas tecnologias e mistérios que envolvem, até hoje, que o homem não conseguiu definir o que é o que não é na verdade. Então não era uma cidade qualquer, não era um reino qualquer, eles eram dotados de ciências poderosíssimas, tanto que até as pragas do Egito, até a terceira, eles imitaram. Então algum conhecimento de causa eles tinham. O fato é que Moisés, a ciência que foi impregnada na vida dele desde quando ele foi tomado das águas foi vasta, e o conhecimento de Moisés de várias ciências e de várias sabedorias era vasto, mas não era isso que Deus precisava exatamente, porque havia muitas pessoas naquela época assim. Deus precisava de alguém provado no deserto, Deus precisava de alguém que tinha conhecimento de sofrimento, de ser provado, porque a obra que iria fazer seria muito grandiosa. Então precisaria ser uma pessoa que se sensibilizasse com a dor dos outros. E todos os acontecimentos fizeram com que Moisés, mesmo diante de seu vasto conhecimento e sabedoria, foi parar no deserto para saber o que Deus queria com ele. E lá ele teve um encontro com Deus, e a gente sabe a história, e durante a revista a gente vai estudá-la. Muito bem, é isso aí. O item 1 do tópico primeiro diz assim: você que não tem revista, presta atenção. Deus sempre levanta alguém para nos socorrer. Interessante isso aí, né? É uma grande verdade. A Bíblia narra com zelo a trajetória de Moisés. Moisés foi o grande líder, e disso você sabe, tá certo? Mas Deus tinha um plano traçado, né? Para o seu povo através de Moisés. Deus sempre mira alguém, escolhe alguém. Esse alguém pode ser você, pode ser eu. O que implica em dizer que nós não poderemos fugir desta responsabilidade. Se Deus chamou você, às vezes você fica meio que desenquadrado, se eu posso usar essa verbalização, conjecturar, né? Vou falar bonito, conjecturar desse jeito, falar assim. Às vezes eu me sinto fora do quadro, como, por exemplo, será que Deus me chamou para isso? Será que, o que eu devo fazer na casa do Senhor? Na obra de Deus, eu me sinto um peixe fora d'água. Sei lá, são perguntas, questionamentos que talvez permeiem a mente das pessoas e dos crentes e dos vocacionados. Mas, ainda que não se sinta um vocacionado por Deus, uma pessoa chamada por Deus, ainda que não se sinta, saiba que você é chamado por Deus para uma missão, talvez uma missão extraordinária, importantíssima, na igreja local, no campo, né, na região, nas missões mundiais. Sei lá, só Deus sabe, e talvez você. Mas o chamamento de Deus é para você. Às vezes Deus trata de modo particular. Com Moisés não foi diferente. Não é verdade, Alisson? Não foi diferente. Então,
Deus usou Moisés para libertar o povo. Desde seu nascimento até a sua morte, ele desfrutou de uma maneira especial da presença de Deus sobre sua vida. Após ser liberto da morte, ainda menino, este homem se transformou no maior líder que a nação de Israel teve. Um povo sofrido e maltratado pelos egípcios irá clamar pelo socorro de Deus, que enviará um libertador que intercederá por eles. Esta lição nos fará ver que nos piores momentos o Senhor levanta alguém para nos socorrer. Afinal, Deus não nos abandona na hora das adversidades. Isso faz aí jus ao tema que estamos estudando, que diante do caos iminente, Deus nos concede o escape. Esse escape pode ser de várias maneiras, de vários meios, não é verdade? Então Deus sempre se utiliza de várias maneiras, só que nós não entendemos como Deus trabalha, o trabalhar dele. Isaías falou, os pensamentos dele são muito mais altos, os caminhos dele são outros. E por que eu questiono? É porque nós somos seres humanos, mas na verdade, quem é o barro para questionar o oleiro? Diz a Bíblia, tá certo? Então eu preciso estar encurvado, se dobrar diante da autoridade dele e do senhorio dele. Ele é Deus, nós somos seus servos. Se somos seus servos, estamos prontos a servi-lo, assim como fez Moisés, certo? Eu acredito que vocês tenham alguma coisa a pontuar dentro desse assunto aqui. O interessante é que Deus ele levanta alguém, né, para poder olhar além do que os outros olham, né? Moisés, ele conseguiu enxergar além do que a multidão estava olhando, né? E é uma sabedoria que Deus deu a ele, né? Porque nós, seres humanos, só conseguimos prestar atenção em uma coisa só. Não conseguimos prestar atenção no todo, né? Por exemplo, quando Deus abriu o mar. Quando Deus abriu o mar, o povo só via o mar. Eles não viam o que estava lá na frente. Eles não sabiam que Deus era possível Deus fazer. Então, Deus ele levanta Moisés como esse líder, né? Como alguém que, no meio da crise, ele consegue recomeçar, que ele consegue reconstruir a esperança daquele povo. Então, quando Deus levanta alguém para nos falar algo, para nos aconselhar de algo, é para um recomeço, é para que aquela pessoa seja usada por Deus para que nos dê esperança, né? Porque, às vezes, nós, sozinhos, não conseguimos olhar além do mar, só conseguimos ver aquele mar e olhamos para trás e vimos o Egito vindo atrás de nós. Mas quando Deus levanta alguém para nos falar algo, para nos dar esperança de recomeçar, dar esperança de que aquele mar vai se abrir. E Moisés foi essa pessoa, né, que Deus escolheu. Não é à toa que foi o maior líder que Israel já teve. E também eu queria pontuar o seguinte, de que Deus ele sempre levantou durante a história, sempre levantou de alguma forma alguém, dentro dos propósitos dele. Os propósitos de Deus, eles vão ser concretizados, e isso não há quem possa deter. O propósito de Deus é triunfante, independente daquilo que está ao redor. Você vê que o contexto de Israel nessa época, em questão de vivência, eles estavam passando por uma tramitação muito grande. Da época de quando eles chegaram do Egito, de que dispuseram à frente dele grandes coisas e grandes farturas Israel teve ali no Egito. Já aqui se encontra em sofrimento por causa de um líder tirano, de que tem ordens arrogantes, de que só liga para ele mesmo. Mas olha que Moisés surge no meio disso tudo. Isso serve para nós olharmos para o contexto de Israel da época e olharmos para a nossa vida todos os dias, porque isso é incrível, porque a palavra de Deus alcança todas as circunstâncias, independente de qual for, na minha vida e na sua. Na minha vida de uma forma, na sua vida de outra. E aqui, Israel demonstra muito bem o que é nosso dia a dia, essa tramitação entre fartura e perda, altos e baixos, e que a gente tem que ter essa certeza no coração, que assim como Deus levantou Moisés, nesta época, Deus levanta sempre alguém para nos ajudar.
A experiência de ajuda, a experiência de que pessoas possam colaborar em nossa vida, conta muito com humildade de coração. Quem tem a humildade no coração consegue perceber melhor ao redor as pessoas que estão para nos ajudar. E também aquelas que não estão, isso a gente coloca na mão do Senhor, é outra coisa. Mas a humildade no coração faz com que pessoas que Deus levanta em nossa vida sejam enxergadas de forma mais madura e mais proeminente. Por isso a gente tem que lembrar de Moisés, que surgiu um contexto de sofrimento, mas que já ali atrás estava um contexto de fartura. E isso também condiz com a nossa vida. Tá certo. Muito bem. Irmãos, olha, veja só. O povo estava sofrendo. O povo estava sendo judiado, escravizado. O povo era um povo escolhido de Deus. Deus amava aquele povo, assim como tem um amor incrível, profundo, né, por mim e por você. Deus precisou libertar o povo que estava sofrendo. Moisés foi essa pessoa, este líder, como nós já dissemos, você sabe disso. E é bom sabermos, lembrarmos que um líder cristão, ele não é feito da noite para o dia. Leva tempo, tá certo? É preciso que a liderança, ela seja amadurecida. Ela seja amadurecida pelo tempo, tá certo? O tempo vai dizer isso aí. Mas eu preciso ser paciente. Você que é um líder, precisa ser paciente. Às vezes nós temos dificuldades de entender o trabalhar de Deus em nossas vidas e ao redor da gente, tá certo? Mas hoje, na lição de hoje, nós veremos que Moisés, ele foi preparado lentamente, né, no decorrer do tempo e dos anos, ao longo de todo o ano, de todos os anos, para se tornar esta pessoa, este líder libertador da nação de Israel. Tá? Então, nós vamos ver aqui, que as horas voam, mais os pontos dentro da revista, para começarmos a entender melhor. Chega de sofrimento é o item 2 do tópico 1. Ele diz aqui, que durante a escravidão egípcia, o povo hebreu perdeu sua liberdade. Olha, perdeu a adoração, a Jeová, o culto ao Javé dos hebreus. Aí ele diz aqui, a liberdade, a adoração ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso está em Êxodo 3, versículo 7. Vá sintonizando aí, tá? Eu sei que às vezes parece que a gente fica sem um rumo quando estamos sem a revista. Mas se você atentar, você vai entender até melhor sem a revista. Porque às vezes o professor está falando, você está aqui, ó. Você não entende nem aqui e nem o que está sendo falado. Se você prestar atenção, às vezes fica melhor, não é verdade? Então vamos lá, sintonize. Há que se considerar que no Egito havia uma adoração politeísta por parte dos egípcios e do altivo faraó, sempre cercado por seus pagãos conselheiros. Êxodo 7, verso 11. Apesar de todas as dificuldades que os hebreus passavam no Egito, o Senhor Deus não se esqueceu da aliança feita com Abraão. Diante disso, Deus levantou Moisés para esta tão nobre missão de libertar seu povo do Egito. Êxodo 3, o verso 14. O Êxodo 3, verso 14, é aquele versículo bem conhecido, que ele diz assim: e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Se fosse na linguagem moderna, contemporânea, diria mais ou menos assim, o eu sou, me enviou a vocês. Mais ou menos assim, tá certo? Deixa eu finalizar aqui, concluindo esse ponto. Irmãos, tenha uma única certeza, Deus sempre envia o socorro, tá? Então, chega de sofrimento. Tem hora que parece que nós estamos no fim do túnel, né? O Salmo 130, eu acho que é o 130, eu acho que eu não estou enganado não. 130 fala assim, das profundezas a ti clamo, ó Senhor, né? Então, há momentos que parece que nós estamos igual o salmista, nas profundezas. Das profundezas, a gente só tem que olhar para cima, porque lá no profundo a gente já está, não é verdade? Então, o que é que temos que fazer? Clamar.
Aí nós vivemos as promessas proferidas pelo profeta Jeremias 33, 3, que fala: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tá certo? Então chega de sofrimento, não chega, meu jovem? Chega. Chega, uma hora Deus pontua. Quem pontua as coisas é Deus. As coisas não acontecem além daquilo que Deus permite. E aí o sofrimento para eles aqui estava terminando. Mas olha que o sofrimento imposto aos hebreus foi durante muitos anos, né? A gente vê que passou-se 430 anos desde que eles entraram no Egito. E entraram através de José, que levou, como a gente já falou, mas eu vou citar novamente, levou fartura para o Egito. A atitude que Deus deu a José e a inteligência levou os egípcios a não passarem fome durante muitos anos e abastecer praticamente todo o mundo conhecido. Mas aquela geração que impôs o sofrimento aos hebreus não conheceu José, não sabia dos feitos que ele tinha feito outrora. Muitas vezes é assim, as pessoas não sabem todo o esforço que você faz, não reconhecem aquilo que você tem feito, que eu tenho feito. E talvez não saibam o que você faz, porque simplesmente não viu a obra feita pelas suas mãos, que Deus te deu. Mas o importante é saber de que existe um Deus, de que pontua tudo. Todo sofrimento há de ter fim. A vida, ela é imposta de várias formas, e a gente tem que seguir esse trem até o fim. Não tem outro jeito. Mas a Bíblia fala que lá naquela cidade todo sofrimento vai passar, de que toda lágrima será enxugada. Para eles aqui, depois de anos de sofrimento, imposto por um cidadão arrogante, de que não conhecia toda a história, aqui o sofrimento estava acabando, porque é Deus quem o faz. Deus trouxe o socorro, Deus levantou o socorro, assim como levantou o socorro quando se rasgou o véu do templo para nós, e nós tivemos acesso a ele novamente. Aqui ele impõe o fim do sofrimento para o povo dele. Sofrimento, ele nos faz lembrar de Deus, né? Nos faz voltarmos a Deus, porque quando nós não estávamos nessa crise, né, do corona, quando nós não estávamos nesse sofrimento, né, nessa falta de liberdade como o povo aqui tinha, nós não podemos mais ter um lazer, nós não, às vezes, podemos visitar algum parente, algum amigo. Então isso nos faz voltar a Deus, né? Nós pensamos, realmente estamos nos fins do tempo, né, dos tempos, estamos vivendo as últimas dores aqui da terra, porque tudo que está acontecendo faz levar a mente a Deus, né? Se não existisse sofrimento, se não existisse crise, nós nos acomodaríamos, né? O ser humano, ele ama a zona de conforto. Se tudo estivesse bem, nós não nos lembraríamos de Deus. Se tudo estivesse bem, para que nós iríamos querer pensar no céu, né? Se aqui na terra tem conforto, então para que eu vou pensar no céu? Então o sofrimento aqui na terra não é Deus quer o nosso mal, ou porque eu mereço coisa melhor. Não, o sofrimento faz parte do processo, né, de pensarmos que aqui só há sofrimento. Por mais que nós tenhamos um estado de alegria por adquirir algo, ter algum objeto, ter algum momento de felicidade, um aniversário, um Natal, uma virada de ano, mas a vida aqui na Terra, ela não deve ser confortável para um crente, né? Porque o único lugar confortável para um crente é nos braços do Pai, né? Porque aqui na Terra qualquer um vai passar sofrimento, qualquer um vai... Não existe estabilidade aqui na Terra. Hoje estamos bem, amanhã só Deus sabe, porque a vida é um vapor, né? Como diz Tiago. Está aqui, aparece, daqui a pouco desapareceu. Então, que nós possamos pensar nisso. O sofrimento é para a glória de Deus, é para nós pensarmos no céu. Muito bem, olha só. Deixar a gente... Como é bom ouvir, né? Bom ouvir. E quando o assunto é a palavra de Deus, irmãos, o que nos mantém de pé, vivos, fortificados, alimentados, é a palavra, tá certo? Infelizmente, hoje, aliás, sempre foi assim. Existem muitas pessoas, sempre existiu, que eles se incomodam quando o assunto é alimentação da palavra. E o bom é que sabemos que o que alimenta é a palavra. O que engorda a alma é a palavra. O que nos mantém de pé é a palavra.
Tá certo? Você comentou bem aí a respeito do sofrimento. Eu lembrei de uma frase do Dr. Augusto Cury. Ele fala assim: seja inteligente. Olha o que ele fala. Seja autor da sua própria história. Construa ela, ele diz. Ele fala assim: caso contrário, você será uma eterna criança mentalmente. Aproveitemos, portanto, o sofrimento e vamos então fazer história com isso, tá certo? Vivemos uma época de pandemia que é propício para isso, né, Rogério? Eu queria só pontuar mais uma coisa, de que o sofrimento, quando estudado dentro do cérebro, ele causa a mesma reação química da gente sofrer fisicamente. Então é muito poderoso isso, né? E isso tende a nos afastar do Senhor. E isso tende a querer que nós nos distanciamos e nos isolamos e dizemos não vai acontecer. O sofrimento em si, ele tem essa característica também. O problema é que o sofrimento não sabe que nós temos um Deus. E é isso que nós temos que nos apegar. Na hora do sofrimento, não é Facebook, não é Instagram. Na hora do sofrimento é porta fechada, como disse o pai que escuta em secreto, esse também vai responder em secreto. O sofrimento tende a nos distanciar por causa de reações próprias do ser humano, indelével ao ser humano, impossíveis de apagar. Mas nós temos também um Deus que é impossível de esquecê-lo, porque Ele está presente em nossa vida. O sofrimento não pode causar mais isso na nossa vida. O sofrimento tem que servir, como eles muito bem pontuaram, para nós sabermos de que lá na frente tudo vai ser explicado e de que a vitória, porque Deus quem comanda, vai ser grande. Muito bem, é isso aí. Irmãos, o item 3 do tópico primeiro ainda, ele fala um fio de esperança. Olha, veja bem, esses tópicos e subtópicos são todos interligados, certo? Às vezes dá a impressão, não, esse aqui não vamos ler não e deixar para lá, mas não, cumprimenta o outro. Então ele diz aqui, ó, que Deus possuía um plano, e esse plano ele era especial, um plano especial para o povo de Israel. Assim sendo, Deus, decidiu demonstrar o seu afeto, libertando os israelitas da escravidão e conduzindo-os à terra prometida. Eu vi uma frase essa semana que eu achei legal, eu até printei ela. Eu achei bacana, eu falei, essa aqui eu vou guardar. A Bíblia fala que a gente tem que examinar tudo e pegar o que é bom, né? Reter o que é bom. Aí o comentário foi o seguinte, que para conquistar a terra prometida, eu comentando esse ponto agora, deu uma claridade na minha mente aqui, e eu lembrei dessa frase. Para conquistar a terra prometida, essa foi a frase, é preciso passar pelo deserto, né? E é o que nós estamos comentando, sobre sofrimento. O deserto na vida das pessoas difere, né? Porque isso tem a ver com o tipo de sofrimento. O sofrimento que você está passando, talvez, quem sabe, não é o mesmo meu. Portanto, é um deserto diferente do meu. Talvez o teu seja Saara, o deserto de Saara. O meu seja o deserto da Bahia. É brincadeira. Mas é um deserto e nós precisamos passar, né? Aí você faz igual Lázaro, você gosta de Lázaro? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Não é verdade, irmão Luiz? O presbítero Luiz está aí. Ele está rindo, mas ele está de máscara. Mas o que nós devemos saber é que Deus, Ele nos conduz em meio ao deserto. E em meio a esse deserto, Ele faz o quê? Prepara a mesa. Tem alimentação boa, que é codornizes. Hoje, não sei, você pode talvez aí pensar em outro tipo de alimentação, mas que Ele tem alimento para a gente, tem. Não é verdade? Espiritual também. Basta você querer, né? É só abrir a boca que Ele enche, né? Então, o povo hebreu recebeu um fio de esperança quando soube que Deus havia enviado um libertador para resgatá-los de tamanho jugo. Esse era Moisés. Moisés, homem de Deus, profeta, o grande líder, sacerdote. Então, ele, o homem de visionário, o homem que tinha intimidade com Deus, falava com Deus cara a cara, o homem era um tanque de guerra, o homem era uma bomba atômica nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Muitas das vezes eu me sinto tão diminuído, Deus está querendo me usar tanto, mas eu abafo esse caso de Deus sobre a minha vida, e eu mesmo sou um empecilho. Quem sabe talvez isso aconteça conosco, mas a bem da verdade,
Deus está pronto para nos usar. Basta a gente deixar, não é verdade? Tá certo? Então Moisés foi essa pessoa. Eu gostaria de saber se vocês querem comentar aí dentro desse ponto aí. Sim. Quando alguém vai aprender uma nova língua, ele tem que ter uma imersão naquela língua, né? Por exemplo, eu quero aprender inglês, então eu tenho que olhar tudo para o inglês, né? Tenho que ler em inglês, tenho que ouvir em inglês, tenho que assistir coisas em inglês, tenho que conversar em inglês. Então eu tenho que conviver com o inglês para poder aprender essa língua. Com Deus é a mesma coisa, né? O deserto nos leva à solidão. Quando alguém caminha pelo deserto, ele caminha sozinho. E um cristão, quando ele caminha pelo deserto, na verdade, é o momento dele estar sós com Deus, né? Às vezes nós pensamos que estou sozinho aqui no quarto, estou falando sozinho, estou orando para a cama, estou orando para o teto. Não, você está sozinho ali com Deus, né? Tem um hino que fala, né, que ele leva ao deserto para falar de amor. Então, do deserto é o momento de você estar sós com Deus, porque no mundo hoje, para todo lugar que você olha, tem pessoas. Você vai para o trem, tem pessoas. Você vai para o celular, tem pessoas. Você está no Facebook conversando com alguém, você está em casa, tem a sua esposa, tem seus filhos para conversar. Então, Deus, ele não tem o tempo. Então, às vezes, Deus te leva para o deserto para ele conversar com você e caminhar com você. Assim como ele caminhava e conversava com Adão, né? Às vezes eu me penso arrepiado nessas cenas, né? De que Deus talvez sentava num tronco de árvore ali com Adão e conversava com ele: como você está, como está seu coração, o que você está passando, o que você precisa. E às vezes Deus quer esse momento conosco, né? De sentar na cama do nosso lado e conversar com a gente. E nesse mundo hoje globalizado, hoje a gente não tem tempo nem para a própria família, né? Que dirá para Deus. Então Deus às vezes quer nos levar para o deserto para falar de amor, né? É muito o que o menino falou sobre pensar nos momentos que Deus, por exemplo, o abraço de Jacó e José, que espetáculo aquele momento. Ele falou uma coisa que me fez lembrar um irmão cantando hino, chama Samuel Mariano, que ele fala que ele passou mais de 6 horas no quarto falando: vem Deus, senta aqui nessa cadeira e fala comigo. E nada. Falei: irmão, eu esperava a cadeira balançar alguma coisa e não aconteceu, foi nada, não foi? Aí ele falou: eu estou fazendo coisa de menino. E quando ele ia sair do quarto, ele escutou Deus falar: agora você senta aí, porque quem quer falar com você sou eu. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. O fio de esperança para Israel, ele veio na forma de Moisés, um libertador, um homem testado, que Deus escolheu, que Deus separou e guardou. Mas o fio de esperança, irmão, não nasceu caiu do céu com zíper e tudo, igual dizem. Ele nasceu do clamor de Israel. Nasceu no clamor de Israel. Porque quando Deus fala com Moisés lá na sarça ardente, ele fala o quê? Tenho eu escutado o clamor do meu povo lá na terra do Egito, e eis que eu vou te enviar para libertar o meu povo de lá. Que nós possamos, de forma profunda, em águas profundas, desaguar o nosso clamor perante o Senhor. É a única maneira do fio de esperança surgir todos os dias. E hoje nós temos o Jesus Cristo, o nosso Salvador, que está aqui a todos os momentos, e nós possamos falar com Ele, derramar na presença dEle, porque o fio de esperança para Israel, diante de tanto sofrimento e diante de tantos anos de sofrimento, veio depois do clamor. Tá certo, é isso aí. É bom que nós venhamos a sintonizar que a tratativa na lição de hoje é referente ao cativeiro egípcio, tá certo? Eu digo porque eu estou dizendo isso, porque às vezes você vai ler por exemplo, alguns salmos da Bíblia, e às vezes está falando de um cativeiro lá, não referido ao Egito. É um cativeiro babilônico, por exemplo. Quando fala chora Israel, né? Babilônia não é o teu lugar, tal, aquele. Ali fala do cativeiro babilônico. Aqui nós estamos tratando do cativeiro egípcio. Irmãos, nós aprendemos aqui que não existe nada impossível para Deus, tá certo? Esse tópico primeiro. Então Deus, ele trabalha com propósitos específicos na vida de alguém, na vida de todos nós. E Ele é feliz, Ele é perfeito em tudo que faz. Esta é a grande realidade. O 2 fala que Deus vê o nosso sofrimento.
o povo de Deus era obrigado a uma aterrorizante e humilhante rotina de amassar barro, depois pilhar os tijolos que eram produzidos por eles por meio de horas de trabalhos. Vale ressaltar que os hebreus não havia pausa. Afinal, as construções do grande faraó não poderiam parar. Diante de tamanha exploração da mão de faraó, diante de tamanha exploração da mão de obra escrava, faraó, de modo algum, abriria mão dos israelitas. Deus, ele está atento ao sofrimento humano. Ele não fica alheio, ele não fica aquém do assunto seu e nem do meu. Às vezes é uma maneira de nós questionarmos, porque a Bíblia fala, se queixa o homem, né? Está lá em Lamentações, é isso? 3:39. De que se queixa o homem? Queixa-se dos seus próprios pecados. As queixas é do ser humano, não é verdade? Muitas das vezes a gente olha, mas rapaz, tu é ingrato, né? Às vezes tu olha para mim, rapaz, tu é mal agradecido. Isso é da gente. Agora, o que nós devemos saber é que Deus, ele não fica alheio diante do sofrimento humano. Jesus veio cumprir o papel direitinho, né? Como Filho de Deus, como o grande libertador do mundo inteiro. Ele veio, a Bíblia fala nos evangelhos que ele olhava para as multidões e se compadecia, se movia de íntima compaixão pelos sofridos, tá certo? Então é isso que esse tópico tratará a partir de agora. Eu quero lhes dizer que nós não temos tanto tempo assim. É uma pena, estamos tentando correr, atropelar os comentários aqui, mas vamos ver o que é que vai dar. Bom, um povo marcado pela dor. Rogério, fica à vontade aí, meu jovem. Quando a gente procura, irmãos, saber quem foi o faraó da época do Êxodo, não se tem um consenso entre os maiores estudiosos. Apesar de ter várias opiniões, não se tem um consenso. Por que não se tem um consenso disso? Porque os faraós daquela época, da dinastia egípcia, eles eram lembrados não por pequenas coisas ou por perdas. Eles eram lembrados por coisas suntuosas, por coisas gigantescas. Por quanto mais escravos, melhor. Quanto mais construções, melhor. As construções eram suntuosas, gigantescas. Por isso nós não encontramos com certeza quem era o faraó daquela época. Porque uma perda desse tamanho não estaria escrito nos livros dos egípcios. Porque eles não gravavam isso, eles só gravavam aquilo que ele tinha feito de suntuoso. Por que eu estou falando isso? As construções egípcias eram feitas debaixo do sofrimento dos hebreus. A construção deles era feita debaixo de grande esforço e humilhação do povo de Deus. E Deus viu isso durante 400 anos, vamos supor. Mas chegou a hora de que ele falou, o sofrimento acabou. Olha que o sofrimento acabou. Quando a gente pensa no Senhor, Deus maravilhoso, a gente pensa que ele está fora desse universo gigantesco que ele criou, e inatingível para o homem, porque Paulo viu ele no terceiro céu. E a gente pensa, talvez, em alguns momentos, algumas pessoas, de que Deus não está alheio àquilo que nós passamos, negativo. Se ele tivesse alheio ao que nós passamos, ele não tinha falado em Gênesis 3,15 de que ele enviaria alguém para resgatar nossa alma e nos dar liberdade e acesso a ele. Deus olha para o nosso sofrimento, Deus se condói com o nosso sofrimento, tanto que enviou o Filho amado para que nós possamos estar na presença dele e assim aliviar o nosso sofrimento, que só vai acabar na terra prometida. Deus conhece, né? Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. E como o Rogério disse, Deus, ele é imenso, né? Deus, ele cabe todos os oceanos na palma da sua mão. Mas mesmo assim ele conhece cada fio de cabelo, ele conhece, ele está no controle de tudo. Uma folha que cai da árvore, ele sabe de tudo. Então nós temos que ter isso em mente, né? Quando temos algum sofrimento, quando temos alguma dor, nós temos que saber que Deus, ele é acima de tudo, né? Deus, ele é acima de todos os sofrimentos. Ele é acima de tudo o que nós podemos enfrentar na vida. Nós temos que ter isso em mente, amém? Tá certo. Irmãos, olha, tente imaginar o que esse povo, o que a nação, o povo de Deus, o povo de Israel, tente imaginar quais foram
os tipos de sofrimentos que eles estavam submetidos, que eles passaram, que eles sofreram. Talvez se fosse numa geração moderna ou pós-moderna, aqui é a de hoje, né? Haja psicólogo, psiquiatra para tratar esse povo. Não é interessante? Ia faltar profissionais da área médica para tratar tantas dores na alma, dores na mente. Não é verdade, José Albino? Imagine um povo tudo doente, tudo estressado. Imagine o bombardeio de sofrimentos, os infortúnios que esse povo sofreu, sendo escravizado pelo domínio de um rei tirano, né, o faraó no Egito. Imagine, irmãos, a mente desse povo, a depressão, tudo que era de mal para a mente humana, e a psicologia ia ter trabalho. A psicologia moderna não ia conseguir, mas ainda bem que tem Deus, né? Não ia. Irmãos, Deus é conosco. Deus socorreu a nação de Israel, libertando e deixando o povo bonitinho, de mente sadia. Agora você pode pensar, mas puxa, eles eram seres humanos assim como nós, é possível que eles ficaram mal. Realmente, eles poderiam, quem sabe, passaram muito mal mesmo, mas Deus libertou eles. A Bíblia fala que Deus tirou eles com mão forte. O agir de Deus, como diz o hino, é lindo, né? Então Deus tira com mão forte, irmãos, resgata mesmo. E o Satanás fica enfurecido, como que dizendo, aquele ali eu não consegui capturar. Rapaz, escapou-se. É porque Deus é poderoso, né? Deus é poderoso, tira com mão forte. Olhar dele é como chama de fogo, uma tocha. E aí a gente fica liberto, tá certo? O 2 aqui, 2:2 fala aqui: preparem-se para viver o que o Senhor quer que você viva. Diante da recusa de Faraó, era a hora de Deus mostrar quem de fato governava mesmo, quem mandava na nação, quem mandava em tudo. Então Deus envia 10 pragas sobre o Egito, mostrando quem é o Senhor. Afinal, Faraó tinha questionado Moisés quando este disse que o Deus de Israel havia ordenado: deixa ir o meu povo. Êxodo 5, do 1 ao 2. Com o envio das pragas, o Senhor Deus executou os seus juízos sobre todos os deuses do Egito. A gente não vai adentrar nisso aqui, tá? Só para você sintonizar aí e saber. A saída de Israel do Egito fazia parte do plano de Deus para o seu povo. Ele conhece todos nossos talentos e dons. Ele sabe que somos pessoas únicas com uma identidade específica, que temos algo particular para cumprir. Diante disso, ele traça um plano que dará sentido para tudo em nossas vidas. Então, com Deus é diferente. Com Deus é assim, irmãos. Não tem com que se questionar, o que perguntar, por que está sendo assim, por que está sendo assado. Ele é Deus, Ele é soberano. Faraó achava que era soberano, mas vem Deus e mostra para Faraó que quem mandava e quem manda eternamente é Ele. Não é verdade? Às vezes tem pessoas que estão sendo oprimidas por alguém, por um povo, por uma nação, por um vizinho, por um crente. Está sendo oprimida por quem? Está sendo oprimido por quem? Deus tem poder para mandar essa opressão embora. Deus tem poder para te resgatar deste meio sistemático opressor agora, hoje, no momento. Ele é Deus de hoje, Ele é Deus de ontem, de já, de agora. Ele é Deus eternamente. Portanto, creiamos num Deus todo-poderoso. Prepare-se para viver o que o Senhor quer que você viva. Viva o que Deus quer que você viva. Esta é a mensagem, este é o tema de agora, este é o assunto deste item. Tá certo, meu irmão? Eu espero, eu não sei, que vocês aí quiserem comentar, ainda dá tempo. A situação era muito grave, as condições eram terríveis, e eu imagino os egípcios também, em questão de proteção. Eles tinham 10, vamos supor, tinham muito mais, mas as 10 pragas, de alguma forma, cada uma delas atingiu um deus egípcio. E aí eu fico imaginando alguém comentando lá no Arraial dos Egípcios, falando: não, venceu um, não vai vencer o outro. Ah, mas venceu 2, não vai vencer 3.
Quando chegou no 10º, falou, não, vamos mandar esse povo embora e vamos abençoar eles ainda, porque o Deus dele é impossível de ser vencido. É isso que nós temos que ter certeza. Não importa qual pseudo-Deus tem que cair para que você prospere e para que você consiga viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele vai cair porque Deus é Deus. É parecido com o que a igreja de Apocalipse passava, né? Que eles eram perseguidos por Roma, né? Eles eram perseguidos e eram exilados. E acontecia quase o que acontecia com Israel na época de Moisés. Mas João viu, né, que Jesus ele andava no meio da igreja e falava que ele conhecia tudo que a igreja estava passando, conhecia todas as provas da igreja, mas ele estava no meio da igreja, ele estava com o povo, ele era o pastor da igreja, ele era a cabeça da igreja. E a mesma coisa com Israel, né? Israel talvez passando por tantas dificuldades, mas Deus estava com eles em todos os momentos. Deus conhecia o coração de cada um. Amém? Amém. Olha que interessante, né? Tá certo. O 2:3 diz assim: hora de festejar. Olha que interessante esse tópico aqui, tá? Eu gostaria que você ficasse bem atento, porque pode falar com você. Em um momento de tanta aflição e dor, Deus diz a seu povo para se preparar para realizar uma grande festa. Depois de anos de sofrimento, era hora de o povo de Deus festejar. Se você está diante da pior crise de sua vida, não veja isso como abandono de Deus, azar, praga ou injustiça. Sendo assim, celebre ao Senhor. Quem consegue celebrá-lo na crise, evidencia sua fé de que Deus está sempre no domínio de todas as circunstâncias da vida. Jó disse assim, eu gosto dessa frase, desse versículo da Bíblia, que Jó diz que ainda que ele me mate, nele eu esperarei, né? A gente pode parafrasear dizendo, rapaz, nele eu vou ficar esperando, que eu não sou besta. Na verdade, por quê, irmão? Porque Deus é fiel, não é verdade? Deus é fiel. Então, depois de tanto sofrimento, é claro que tem muita riqueza nessa história, tá? Nós estamos atropelando um monte porque do horário, mas só para entendermos aqui, o recado através dessa lição está sendo, estamos se esforçando para passar, para que venhamos aprender e aprender melhor, né? Com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então, depois de tanto sofrimento que o povo, eles passaram, ilustra bem, quem sabe, algum tipo de sofrimento que eu e você venhamos a passar na vida. E nós não podemos se queixar ou se lamuriar, vamos dizer assim, querendo dizer, rapaz, parece que jogaram macumba a mim. Tu é doido, parece que eu estou só. Parece que a mãe de Ná rezou por mim. Parece que jogaram meu nome dentro da boca do sapo e costurou. Não é possível. Rapaz, parece que, pelo amor de Deus, a nuvem negra não sai da minha cabeça. Parece que tem dia que ela é sempre noite, esse dia. Parece que tem dia que nunca é dia pra gente. Parece que é sempre noite. Mas vai passar. Como o Emmanuel canta aqui, né? Vai passar. Essa dor, esse sofrimento, essa angústia, esse peso na mente, essa tristeza no coração, essa crise existencial, essa crise de direção que talvez nós pensamos, para onde que eu vou? O que devo fazer? Como fazer? O que posso realizar com tamanha façanha diante dos meus olhos? Irmãos, diante de tanta e quaisquer crise, Deus tem sempre uma direção. Deus tem sempre um momento bom. Deus tem sempre uma providência. Deus tem sempre uma bênção. Deus tem sempre uma vitória. Se isso é verdade, você deve receber. Se isto que nós estamos comentando está de acordo com a Bíblia, eu recebo. Eu sou o primeiro a levantar minha mão e quero essa bênção para mim. Não é verdade, Alisson? Então, irmão, você que está aprendendo conosco nesta noite, acredite nisso. Receba isso. Aproprie-se dessa palavra. Fique firme com Deus, crendo na palavra. A palavra ela não cai por terra. Ela é palavra de rei. Ela é poderosa. É ou não é? Acho que é. É poderosa. Para a gente só frisar, eles ainda aqui, eles tinham uma promessa, mas eles não tinham Jesus Cristo. Hoje, aquém de qualquer sofrimento ou frustração do plano humano que todos nós passamos em algum momento,
nós temos Jesus Cristo, nosso Salvador. E a Ele nós temos que festejar pela vinda dele todos os dias. Tem uma frase de Jesus que ele diz que se eu estiver em você e você estiver em mim, tudo que pedir será realizado, né? Mas tem um si no meio, né? Então, o que nós conseguimos entender disso é que se o nosso desejo, se o nosso pedido estiver focado na glória de Deus, com certeza será realizado, né? Por exemplo, o que aconteceu com Ana, quando ela não conseguia ter um filho, né? E Penina sempre ali zombando dela, sempre ali maltratando ela, e ela chorando, ela sempre ali aos prantos, né? Mas ela entrou no propósito de Deus. Ela pensou em Deus e falou: Deus, me conceda um filho que eu vou dedicá-lo ao Senhor. Então, às vezes é essa atitude que Deus espera de nós, né? Para que nós possamos festejar, vamos colocar os nossos sonhos como algo para glorificar a Deus, né? Porque enquanto nós estivermos sonhando para nós mesmos, não estamos colocando Deus no plano, não estamos colocando Deus no controle da situação. Mas quando o nosso desejo, em primeiro lugar, é para a glória de Deus, quando o nosso desejo, em primeiro lugar, é para engrandecer o nome do Senhor, com certeza Ele vai tomar a rédea, vai tomar o controle daquela situação e Ele vai nos conceder, né? Como Jesus disse: se você estiver em mim, se a sua vontade for a minha, né? Assim como eu vou orar, seja feita a tua vontade. Então assim nós podemos festejar, porque Deus vai estar no meio, vai estar no controle da situação. Muito bem, é isso aí. Irmãos, o tópico 3, concluindo, finalizando, né? A gente vamos tentar ser bem rápido nesse tópico 3 aqui, porque o horário está em cima. Ele diz aqui que é hora de Deus agir. Isso pode ser profético para a noite de hoje. Poderá ser a hora de Deus estar agindo ou a agir em sua vida, quem sabe hoje. Por fim, nesse sofrimento, nessa angústia, nesse problema, após consentimento do faraó em libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, diante da morte dos primogênitos, os próprios egípcios apressaram os filhos de Israel para que saíssem da sua terra. Isso está em Êxodo 12, do 30 ao 33. Porém, faraó voltou atrás com sua decisão. Diante do Mar Vermelho, os israelitas se veem encurralados. Não havia sequer uma oportunidade de escape. Por todos os lados havia perigo. A morte de todos era inevitável. Então as dificuldades não apagam as promessas de Deus. E nós vemos que sobre a passagem do povo pelo Mar Vermelho, vemos nitidamente a ação de Deus para com Israel. No livro de Jó, o verso 12 do capítulo 26 diz assim, o verso 12: com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a sua soberba. Então os egípcios foram abatidos no mar, não é verdade? Toda a sua arrogância, tudo que era ruim foram com eles no mar, né? Então Deus abateu eles no mar. Eu gostaria de deixar com o Rogério e com o Alisson, concluindo também esse item 1, alguma coisa que vocês querem comentar, sem precisar a gente estar lendo aqui, tá? Fique à vontade. Diante do sofrimento, é que nem a gente já falou, nós temos a tendência de esquecer quem prometeu. Eu gostaria de falar muito sobre isso, mas infelizmente não dá. E as dificuldades não apagaram aquilo que Deus tinha de propósito. Os egípcios estavam atrás de Israel e em frente estava o Mar Vermelho. Mas eles só saíram do Egito porque Deus endureceu o coração do faraó para que o propósito de Deus fosse completamente cumprido na vida deles e todos soubessem que Ele é Deus. Aquela história foi contada durante anos e para muitos povos. Por isso, as dificuldades não apagam e não tem como apagar aquilo que Deus fez de promessa na vida de cada um que está aqui. Amém. É só agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com os irmãos, aprendendo um pouco, né, sobre a palavra de Deus, e deixar
essa reflexão, né, de que no sofrimento nós possamos olhar para Deus, né? Como o irmão Rogério falou, não procurarmos meios seculares, né, meios mundanos de poder abafar esse sofrimento, né? À base de remédio, à base de amizades que não vão agregar, ou se desabafar em redes sociais, mas passar pelo deserto com Deus e conversar com Ele, né? E buscar nele a nossa esperança, né? Porque isso produz esperança, né? O sofrimento produz esperança, a paciência. Então, para que nós possamos gerar mais experiências com Deus, né? Sermos cristãos mais maduros, né? Como Paulo diz, para não agir mais como meninos, mas como homens de Deus, como mulheres de Deus, e no deserto, na solidão, podermos encontrar a esperança de que Deus está no controle da situação. Amém? Irmãos, olha, diante de todo o sofrimento, eles tiveram, mesmo assim, depois disso, tiveram bênçãos incontáveis, foram prósperos em tempos de crise. Nós podemos ser também o mesmo Deus que prosperaram eles, que alegraram eles, que libertaram eles, é o mesmo Deus que nós servimos, não mudou nadinha, nada, é o mesmo Deus, tá certo? Então, Deus, sempre teve o controle de tudo em suas mãos. Essa é a grande realidade, e que a gente pode dormir tranquilo, servir a Ele bem tranquilo, sossegado, porque Deus está dominando a situação. A crise é assustadora, o momento é aterrorizante, o momento é de deixar você pasmo. Fique em paz, Deus cuida da situação, Ele é dono do tempo, Ele é dono de tudo, dono do mundo, Senhor de tudo, né? Os pés dele estão sobre a terra, e o domínio dele é total. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, tá certo? Olha só, a conclusão, eu quero ler a conclusão, que é legal. Diz assim, que a história bíblica nos mostra que mesmo quando a realidade e as perspectivas humanas não conseguem visualizar uma saída diante das tremendas adversidades, o Senhor Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, para a glória dele. Você falando a respeito do sofrimento, que muitas das vezes a gente se rende à necessidade aí de uma terapia, de medicamentos e de tantas outras coisas para nos ajudar a sairmos de uma situação de crise na saúde, problemas de doença na mente, no corpo e em todos os lugares da gente, do nosso corpo. Mas a gente esquece de depositar fé em Deus. Isso aí que é o mais importante. Como diz um escritor que eu não sei pronunciar o nome dele, eu tentei a ajuda do meu professor aqui, mas às vezes eu vou falar errado e está sendo aí gravado. Olha, ele fala, tem um escritor que fala assim, ó, que nós não estejamos, Rogério, ocupados demais para deixar de orar. Leia esse livro é bom, tá? Não estou ganhando nada para fazer propaganda, mas o livro é interessante, eu tenho ele, é muito bom. Ocupados demais para deixar de orar, não pode estar esta frase na sua vida. Mesmo ocupados, pare, fale com Deus, falemos com Deus e a gente vai vencer. Eu vou deixar aqui as considerações com vocês, com o Rogério. Pode ficar à vontade, Rogério, se quiser pontuar alguma coisinha ainda, dá tempo. Eu queria só pontuar de que hoje a gente viu, há muita inteligência no mundo. A gente precisa colocar o nosso coração no meio de certas inteligências, senão há devaneio, segundo Salomão escreveu. E hoje nós aprendemos de que eles passaram por tantos sofrimentos e tantas coisas inimagináveis, coisas espetaculares, eles viram. E momentos de que eles mesmos duvidaram do que Deus tinha feito, e Deus teve misericórdia da vida deles. E hoje nós temos o Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que é por nós advogado em todo momento. Tiago fala que não pense o homem que duvide no seu coração, que este receberá algum favor de Deus, mas se pedir, peça com fé. Hoje nós temos essa certeza de que a fé leva a gente a clamar de forma poderosa perante o Deus que tudo faz. Naquela época eles temeram por muitas coisas, talvez nós temêssemos por menos,
mas eles temeram por muitas coisas, que Deus teve misericórdia, eu vi o clamor dele. O fato é que a coisa mais espetacular que nós podemos gravar esta noite, na minha humilde opinião, é de que Deus jamais perde o controle de nada, absolutamente nada. Está tudo debaixo das mãos dele. Não importa se é 30 anos, se é 430, se é 932, igual a vida de Matusalém. Não importa, não importa. O que nós temos que levar para a vida e colocar em nosso dia a dia todos os momentos, e eu digo todos nós, incluindo eu, é de que Deus não perde o controle de absolutamente nada. Então, só deixando frisado aqui, que o Rogério disse no começo, né, que o Egito eram os Estados Unidos da época, né? Era uma potência do mundo na época. Eles tinham várias tecnologias, várias ciências, e naquele meio estava o povo de Israel. E eles não viram nada de Deus ali naquele momento, né? Eles estavam vivendo ali no Egito, mas não conseguiam ver nada de Deus. A partir do momento que eles viveram uma vida humilde no deserto, sozinhos com Deus, eles viram os maiores milagres, talvez, que esteja na Bíblia. Eles viram a coluna de fogo, viram a nuvem, viu cair comida do céu, e ali no secreto com Deus. Eles não tinham plateia, não tinha nada. E às vezes nós esperamos isso, né? Nós queremos uma festividade, nós queremos tal pregador, tal cantor para poder ver Deus agir. Mas o lugar onde Deus mais gosta de agir é no nosso quarto, é na nossa cama, né? Então o povo estava no Egito ali, às vezes eles até falavam no meio do caminho do deserto, falando, mas no Egito tínhamos aquilo, no Egito tinha aquilo, mas só que não tinha Deus, né? Às vezes nós gostamos muito da plateia, gostamos muito da vitrine, mas só que Deus não é um Deus de vitrine, né? Deus não é um Deus de plateia, Ele é um Deus que trabalha no íntimo, que trabalha no secreto, né? Por isso que tem muita pregação, muita teologia, mas tem pouca oração, né? Como diz Leonard Ravenhill. Então nós precisamos voltar à simplicidade do cristianismo, né? Precisamos voltar, não precisamos de luzes, não precisamos de festa, de barulho, de pisca-pisca, não precisamos disso, precisamos de estar a sós com Deus, né? Precisamos de conversar com Deus na humildade, né? Jesus era um homem simples, Jesus era um homem que trabalhava na simplicidade, ele não precisava de nada extraordinário. Amém? Muito bem, muito bem. Irmãos, fique com essa palavra, fique com esse aprendizado, com este momento de aprendizado hoje, nesta noite. E saiba de uma coisa, está passando pelo deserto, por algum tipo de deserto, vença com Deus. Ele é o grande general, tá? Na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós queremos então estar finalizando agora esta lição, querendo cumprimentar os nossos irmãos que assistiram, que aprenderam conosco de perto e de longe, que é, no caso, os seus pais, né? O Ruberval, queremos dizer que amamos o Ruberval, mandamos um beijo no coração dele e da família dele. Tá bom, Ruberval? Você está assistindo, estamos vendo que a sua família está assistindo, e receba aí o abraço de Vila dos Pássaros, e todos os irmãos que estão assistindo, não estão aqui hoje no culto presente, mas estão em seus lares, que é o caso da Mariana, e outros irmãos aí, né? O Manuel de Lima, que eu acho que teve que sair, né? Enfim, mas tudo bem. E o nosso abraço a todos os irmãos, né? O nosso pastor Robério, que está nos assistindo, e a sua esposa, a pastora Edna, todos os irmãos, tá certo? Irmãos, vencemos, portanto, qualquer tipo de embaraço com Deus, tá certo? Deus abençoe em nome de Jesus. E vocês têm mais alguma coisinha? Podemos finalizar? Os irmãos aí, tá tudo tranquilo? Não tiveram aquele tempo, aquele espaço para estar perguntando, né? O José Albino, eu sei que o José Albino aí está com os lábios doces. A irmã Cléia aí, eu acredito, está de máscara, mas está com a língua doce para falar alguma coisa, perguntar, participar, né? E todos os irmãos, a gente sabe disso, mas infelizmente o tempo não espera a gente, tá? Então nós vamos finalizar sentado do jeito que estão. Paulo tem alguma coisa, algum recado? O Gilberto também? Não? Tranquilo? Tá. Então vamos orar.
vamos falar com Deus em tom de agradecimento por este momento, tá? De onde estiver, Pai, no nome de Jesus Cristo, nós aqui oramos a Ti, Senhor, agradecendo a Ti por este momento que nós passamos aqui com esse aprendizado da Tua palavra, e a gente sabe que não se resume nisso, não se finda esse texto, este assunto. As Tuas riquezas, elas são eternas, ó Deus, e quanto mais cavamos, o poço é fundo. Essas são as riquezas eternas dos Teus tesouros, a Tua palavra. Sabemos que o Senhor tem muito mais para nós, sabemos que o Senhor tem muito mais para a gente, e nós queremos estar aprendendo mais. Agora nós pedimos, meu Senhor, que faça com que os nossos corações estejam sempre desejosos, ardentes por aprendizado, porque a pessoa que não quer aprender é um tolo. Foi Salomão, a Tua palavra, quem disse. Então nós queremos aprender mais e mais para se tornar sábio cada dia mais. Nos ajude a vencer a qualquer tipo de deserto. Deus abençoe os nossos irmãos, abençoe a todos e a cada um, o pastor desta igreja, os obreiros, o campo de Carapicuíba, o pastor Jasson e todo o Teu povo na face da terra. Todos os Teus servos que passam por desertos agora, nós declaramos a bênção de Deus e a vitória em nome de Jesus. Deus em Cristo abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Está terminado. Fique com Deus em nome de Jesus. Amém.